do céu, né? Para alimentar nossa terra, Senhor, que está aí. Meu Deus, também tem chuva do céu para nossa alma, né? E se você entrou seco nessa noite, você vai sair molhado pelas águas do Espírito. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 12 de Atos. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Aí o Senhor fala conosco, a tua palavra, Senhor, ó Deus, a qual vai ser ministrado nessa noite. O Senhor vai falar a cada coração, ó Deus, e se a cadeia se prendendo a alguma área da nossa vida nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha jogar por terra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, serve-te lugar com os teus anjos, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha jogar por terra toda investida do maligno contra esta palavra. Ó Deus, é a tua palavra, não é a minha, Pai. Ó Deus, que a possa semear em cada coração e produzir 30, ó Deus, 60, ó Deus, 100 por 1. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Você pode só me dar leitura aqui, eu estou com a garganta arranhando. Aleluia. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, ao qual foi escrita pelo nosso irmão evangelista, médico Lucas, onde ele narra a história da igreja primitiva, da iniciação da igreja, da
inauguração da igreja, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, a palavra vai dizer que o Senhor fala para os discípulos, aleluias, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja ainda não era de fato estabelecida, mas estava sendo ali em Cristo, sendo separado aqueles que formariam essa instituição divina, esse organismo vivo divino, ao qual daria a sua inauguração com a descida do Espírito Santo, como nós vemos no capítulo 2, ao qual, debaixo de uma promessa de Joel 2, 28, que o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne, e agora os discípulos de Jesus e os seguidores de Jesus estão reunidos debaixo da palavra de Jesus, que após a sua ressurreição disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante esta palavra de Jesus, porque no capítulo 20 de João, se não me falha a memória, 28 por aí afora, diz que Jesus assoprou sobre eles o Espírito. Eles já tinham a presença do Espírito, eles já tinham a presença do Espírito na sua vida, mas Jesus diz: ei, depois dessa palavra, vai ficar em Jerusalém até que do alto, até que o céu se abra, até que vocês não vai somente investir, mas vai revestir, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu louvo a Deus, porque se eu movo, se eu sigo, se eu estou aqui hoje, se eu estou servindo a Deus no meu trabalho, se Deus não tem deixado meus pés resvalar da tua presença, é porque Ele enviou o Espírito Santo para estar com a sua igreja. Aleluia, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, mas aonde tem um povo reunido, a presença do Espírito Santo desce. Aonde tem crente sincero, aleluia, o Espírito Santo está aqui para falar, está aqui para consolar, está aqui para revestir. Só quem está vestido, só quem está sentindo, só quem está com a pressão baixa, mas o Espírito Santo está aqui para capacitar você e para quebrar cadeias como quebrou na vida de Pedro. O texto sagrado então não vai dizer para nós que a igreja ela foi cheia do Espírito Santo. O Espírito desceu e cumpriu a promessa do Senhor. É promessa se cumprindo, e quem está debaixo da promessa, debaixo da palavra de Jesus, debaixo do ficar de Jesus para receber, recebe. Oh, aleluia! Tem gente que quer receber batismo com o Espírito Santo, tem gente que quer receber cura, tem gente que quer ver um casamento abençoado, mas não fica na posição que a palavra tem mandado. Mas eu louvo a Deus que hoje vem só crente que tem coragem de enfrentar a chuva para adorar o Senhor. É crente cheio do Espírito Santo, é crente obediente, é crente que fala: eu vou, pode o tempo estar fechado, mas eu vou buscar e adorar o meu Senhor. Oh, aleluia! A Bíblia então vai dizer para nós, irmãos, que a igreja foi cheia. E é interessante, eu estava lendo algumas coisas essa semana do livro de Atos, estava vendo então uma mensagem que eu preguei há um ano atrás, né? A gente prega até para a gente mesmo, né? Você grava, depois está vendo, está pregando para você mesmo. E aí eu estava vendo que Pedro e João subiu, né, para o deplorável, capítulo 3 de Atos, para buscar o Senhor, orar. É interessante que antes de ser recebido com o batismo do Espírito Santo, eles eram bons judeus, eles iam no templo, na Páscoa, de vez em quando oravam, mas agora eles vão orar depois do batismo com o Espírito Santo, eles vão diferente. E a Bíblia diz que estava sendo carregado para o templo um paralítico que tinha mais de 40 anos, e ele ficava ali muito tempo ali, era direto, ele estava ali. Eu imagino Pedro passando e João passando, muita gente passando, e Pedro e João já passou perto desse paralítico ali, deu alguma esmola para ele, mas agora eles estão subindo diferente.
primitiva, através dos apóstolos, através dos diáconos, Deus está usando porque a igreja é cheia, a igreja tem a presença. Oh, aleluia, aleluia. Você tem a presença. Como é que está a presença na tua vida? Aleluia. A gente preocupa muita coisa, com muita coisa na vida, mas a gente esquece do principal, que é a presença de Deus na nossa vida. A igreja primitiva não tinha som bom, não tinha um orador formado teologicamente bom, aleluia, mas a igreja tinha a presença. A igreja tinha a simplicidade do evangelho e tinha a presença. Não era parede preta, não era neon, não era pregador, aleluia, do coach misturado com pregador, não. Eles tinham a simplicidade do evangelho, mas tinha a presença. Hoje tem tudo para mexer no emocional, mas o espiritual continua lá embaixo. O povo chora, mas não muda de vida. É porque é emocional, mas a presença do Espírito nos dirige de forma diferente. A igreja primitiva tinha a presença. Então, meu querido, nós vamos ver no capítulo 5 de Atos, que então, aleluia, no capítulo 4, que a perseguição começa. Os discípulos são perseguidos, são presos, são açoitados. No capítulo 4, no capítulo 5, aleluia, a igreja está sendo massacrada. Hipocrisia está querendo surgir no meio da igreja com a falsidade de Ananias e Safira, mas a igreja não parou. A hipocrisia foi desmascarada, e quando eles apanharam também pelo amor de Cristo, eles regozijaram e celebraram, porque apanharam pela causa de Cristo. Oh, aleluia. Nós vivemos uma geração de grande fraca, que não quer sofrer pelo evangelho, que não quer renunciar, não quer abrir mão por causa do evangelho. Aleluia. Mas quem vai morar no céu está disposto a vencer as afrontas, mas vai vencer, vai romper, porque ele quer o Salvador. Aleluia, Jesus, isso é verdade. O texto então vai decorrer e vários acontecimentos vão se tornando ali visíveis aos olhos de todos. Os sinédrios, os fariseus, os escribas, os doutores da lei estão perseguindo a igreja, mas um certo homem chamado Gamaliel disse: olha, se essa obra é do Senhor, pura coisa é você ficar tentando contra ela, porque, meu querido, uma coisa é séria: quando Deus está na frente da obra, aleluia, e quando nós fazemos a obra com Deus na frente, aleluia, o homem não pode parar a obra que Deus começou na tua vida. Deus tem que estar sempre à frente. Os princípios da palavra, a palavra como base, como estrutura. Então aqueles homens foram açoitados e não pararam de pregar o evangelho, e a obra continuou. Ela chegou até aqui, Mandela, ela chegou lá nos Estados Unidos, onde os amados irmãos estavam. Ela rodeou o Timor, está sendo pregada na Nigéria. O povo está convertendo, o povo está sendo metralhado, sendo assassinado por causa do evangelho, mas o povo não deixa de aceitar a Cristo, porque essa obra é santa. Essa obra não para na face da terra até o tocar da trombeta do Senhor. Então surge uma grande perseguição contra a igreja, irmão Mateus. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 12, que Herodes, ele estendeu a mão sobre alguns da igreja, no capítulo 12, versículo 1, para maltratar, para perseguir, para ali prender eles, aleluia, para ver se essa obra parava. Ele queria agradar uma ala do povo judeu, e a Bíblia vai dizer que ele pega ali então Tiago e mata a espada. Tiago, irmão de João, é morto a espada através da mão de Herodes. Todavia o texto vai dizer para nós, aleluia, que Deus permitiu
Mas quando não é o momento, pode Herodes tentar, que ele não vai conseguir. Oh, aleluia. A Bíblia diz, em Mateus, capítulo 10, versículo 29, que não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão contados. Então Tiago, ele foi morto, mas é porque Deus permitiu, irmãos, aleluia. Nem os pássaros caem em terra se não for da vontade do Senhor, e até os cabelos de vossas cabeças estão contados, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Só que quando Herodes ele mata Tiago, ele viu que ele ficou mais popular com o povo judeu, que perseguia a igreja, e ele, como uma autoridade governamental, ele tenta também agradar mais os judeus. Ainda também vão matar Pedro, que também era um dos líderes da igreja. Pedro, Tiago e João era aquele círculo mais íntimo do Senhor, que se destacou um pouco mais diante da frente da obra do Senhor. Porém, ele agora vai tentar contra Pedro. O texto vai dizer no versículo 3, se você estiver com a sua Bíblia aberta, que vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ácidos. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus! Aleluia! Então esse Herodes, depois de martirizar, de sacrificar, Tiago tentou a mesma façanha com Pedro. Na época da Páscoa, onde não poderia comer pão fermentado, mas, aleluia, havia uma igreja sem fermento do pecado que orava por Pedro. Quem está entendendo? Aleluia, mas havia uma igreja sem o fermento do pecado na época da Páscoa, onde não poderia ter fermento dentro de casa, orando por Pedro. Essa igreja, como orava por Pedro, não tinha fermento, e fermento na Bíblia muitas vezes representa pecado. Essa igreja era uma igreja santa, pura, separada para o Senhor. E quando Pedro estava preso, aleluia, a igreja estava orando, aleluia. Enquanto Pedro estava aguardado por 16 soldados, a igreja orava por Pedro. Aleluia. Tem uma coisa poderosa na terra, é o joelho de um crente santo, um crente obediente, um crente fiel. Sabe por quê? A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação para o Senhor. Deus não tem compromisso com a oração de ímpio, de crente desobediente, mas a oração da igreja sem fermento, a igreja que é a Páscoa verdadeira, que é cruzada. A oração, Pedro está preso, mas a oração da igreja está livre para atingir o céu. Glória a Deus! Oh, aleluia! É verdade, Jesus. A Páscoa era na semana da Páscoa que prenderam Pedro, irmão. E é interessante que a Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, diz lá em Corinto. Oh, aleluia! E esse cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia! E ele anda no meio da igreja. Nosso cordeiro não é como o cordeiro que Moisés sacrificava, ficava por aquilo mesmo. Esse cordeiro é aquele que João, aleluia, Batista, quando batizava no Jordão, viu ele descer por eles, aí o cordeiro de Deus que tira o pecado, aleluia, do mundo. Esse Cristo é vivo, ele vai contigo nesta noite. Ele está vivo, ele está vivo. Esse Cristo é o nosso sustento quando não tem ninguém por perto para nos ajudar. Ele diz: eu estou
A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 4: e havendo prendido, encerrou na prisão. A palavra encerrou quer dizer, chegou ao fim de Deus. Acabou, está preso, está terminado, é o fim da linha para Pedro. Estou lembrando da minha gagueira aqui quando eu era mais novo, estou embolando a palavra aqui. Encerrou Pedro na prisão. Tinha gente que estava até preso na prisão, mas a oração da igreja trouxe. Não tem cadeias que ficam fechadas se a igreja orar. Não tem cadeias que ficam fechadas. Pode ser 16 soldados vigiando, podem ser cadeias amarrando as mãos de Pedro, aleluia. Isso podem ser portões de ferro. Tem Deus poderoso, aleluia, que se precisar arranca todo o portão se precisar. A Bíblia vai dizer então que ele encerrou Pedro. Ele pensou assim: é o fim da linha para Pedro. Esse era o plano do inferno. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O inferno está arquitetando contra a tua vida todo dia. Todo dia tem algo do inferno planejando algo para te parar, lançando seta na tua mente, lançando decepções e frustrações, tentando abater a tua fé. Mas a tua fé não está posta no homem, a tua fé está posta no Deus, aleluia, que arranca da cadeia, que quebra os pulmões e que quebra os carros no fogo, aleluia. Na marcha da fé, eu até mandei um texto vindo para os irmãos. Na marcha da fé, o Senhor lhe disse assim: olha, igual o povo de Israel diante do Mar Vermelho, clamando a Moisés: Moisés, vamos morrer agora, o faraó está chegando atrás de nós. Aí Moisés: não, Senhor. Jesus vai, Deus fala com Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. O povo da igreja marcha na oração. Deus entra em oração, porque até a outra palavra diz oração, aleluia. Tem que ter ação para Deus ter reação. Tem que ter oração para Deus entrar nessa causa que você está amarrado e não consegue vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como marchou, Deus abriu o mar, irmão. É assim, irmão, que Deus faz. Na marcha da fé não pode ficar parado. A prontidão e debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Herodes usou uma proporção de força muito grande, irmão. 16 homens para guardar Pedro, um homem, e ainda colocou ele com portões de ferro fechando ele, amarrado com cadeias na mão. É assim que o inimigo faz. E tem pessoas que não servem o Senhor, e se não for oração, não ficam libertos. Você tem pessoas que você precisa orar para ele. Pedro aqui era servo de Deus, que era uma percepção física, mas tem aplicação espiritual isso aqui. Tem pessoas que estão amarradas no vício. O diabo acorrentou ele na pornografia, acorrentou ele na bebida, acorrentou ele nas drogas. E somente a oração daquele que já entende, aleluia, que vai entrar no processo de libertação nessa vida. No versículo 5 vai dizer que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. O que é contínua? É uma constância, é algo que faz todos os dias, é algo constante. Oh, aleluia, constância, oh, coisa rara nesses dias, constância. Pessoas que têm vida espiritual constante nesses dias. Está difícil, pastor Saulo. Obreiro constante nesses dias. Está difícil, pastor Saulo. Oh, e ainda acha os abençoados, é o de Deus, aleluia. Mas constância, a igreja fazia contínua oração. Se fosse talvez nós, esses crentes mais light de hoje em dia, na hora que Herodes prendeu o pastor, a igreja tinha rapado fora para outros cantos, tinha abandonado Jerusalém, tinha ido para lá para Galileia, tinha ido lá para Síria, para Damasco. Não, a igreja ficou linda.
oração. Agora ela tinha colocado, direcionado a oração, mas ela tinha oração de reserva, ela tinha vida de reserva. A igreja, a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração. No capítulo 4, acho que no versículo 28, diz que a igreja fazia sempre oração perseverante, contínua e constante. Teve lugar que eles oraram no capítulo 4 que até as paredes do lugar tremeu. Oh, aleluia! Vai tremer quando tu começa a orar mais e ter constância na oração. Vai tremer, Satanás vai ter que ver que Deus é na tua vida. Aleluia! E a igreja orava não porque ela orava por Pedro, ela direcionou oração por Pedro, mas ela já tinha uma vida de oração. Eu já falei e vou repetir: quando nós entramos em oração, há uma reação do céu. Oh, aleluia! Mas às vezes a batalha é muito grande, irmão. A Bíblia diz que Daniel, ele jejuou 21 dias e orava. E a Bíblia vai dizer então que desde o primeiro dia as orações daquele propósito, que já era um ano de oração. Aleluia, nós vemos no capítulo 6 que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, de meio-dia e de tarde. Um judeu verdadeiramente crente em Deus, ele tinha uma vida de oração. Aleluia, ele parava e orava, direcionado para Jerusalém, mesmo se não estivesse na cidade. Daniel já era um homem de oração. E no capítulo 10 nós vamos ver que Daniel, ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que o anjo, quando chegou para dar a mensagem, ele disse: ei, Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste em saber esses mistérios, eu me posicionei e vi Gabriel falando para ele. Porém o príncipe da Pérsia, uma potestade maligna, um demônio poderoso que estava sobre a Pérsia, não deixou eu passar. Irmão, a guerra no céu pela tua causa, a guerra no céu é travada. Tem resposta que não chegou ainda, sabe por quê? Porque tem demônios poderosos impedindo a tua resposta de chegar. Oh, aleluia, Daniel jejuou 21 dias. Aí Deus falou: vai lá, arcanjo Miguel, passa arrebentando tudo, meu Daniel, entrega a mensagem ao céu, Apocalipse capítulo 8, irmão. Pega aí, irmão, capítulo 8. Aleluia, vai dizer que houve silêncio no céu durante meia hora. Amanda, capítulo 8 de Apocalipse fala que houve silêncio no céu durante meia hora. Aleluia. Mas é interessante entender que quando um anjo chegou com a salva de oração dos crentes lá, quando o anjo chegou no céu com a oração dos crentes lá, diante do trono do Altíssimo, a Bíblia diz que o céu começou a dar trovão, da revolta, o céu começou a se movimentar. Começa a colocar aquele propósito de madrugada, que tu vai ver, o céu vai começar a fazer barulho, porque a tua oração, o anjo vai levar até o trono. A Bíblia diz para nós, o rei Ezequias, o rei fragilizado, porque os reis que vieram antes dele foram malditos e prejudicaram muito a nação. Será que ele vai para invadir? Oh,
aleluia. Judá. E o capitão grita do cara de lá debaixo do muro, do outro lado lá de fora, fala: tu tá achando, Ezequias, que o teu Deus vai te livrar? Eu passei arrebentando as nações dos deuses e eles não puderam fazer nada. Enviou uma carta para Ezequias, afrontando Ezequias e é o Deus de Ezequias. Ai, ai, ai. Menina de Deus, a Bíblia diz que quem toca no servo de Deus, que está procurando viver debaixo da sua graça, é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Ezequias chama Isaías, o profeta, e disse: vou no templo buscar ao Senhor uma resposta. Deus tem resposta para quem vem do templo. Aleluia, pega. Deus tem resposta para quem vem. Se você buscar a Deus sinceramente, aleluia, Deus vai te responder, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus poderoso, Maravilhoso, Tu está neste lugar. dança o seu nome. Aleluia. Versículo 7, versículo 8. A igreja está orando. Ele está lá na escuridão da cadeia, amarrado na mão, com cadeias, 2 soldados do seu lado, mais 14, cercando ele por fora. E esse aqui não sai, esse aqui está igual chave. Hoje amanhã é o dia de apresentar ele para matar a Pedro. O inimigo planejou sua derrota amanhã, mas Deus tem livramento hoje. Glória a Deus. Quando ele estava lá, irmão, clareou a luz. Aleluia. Versículo 8. Versículo 7 diz: e sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz da prisão. Pode pôr aí, mas agora Atos 12, versículo 7. Fazendo um favor, estou brigando. Amém? Vai lá, fazendo um favor para nós. E sobreveio. A resposta vem de onde? De cima, sobre. Subir embaixo. Sobreveio. A resposta que você precisa vai vir de cima. Glória a Deus. Talvez até o mundo que vai te dar a resposta, mas é só se Deus tocar. Aleluia. É só se Deus mandar. Até o mundo pensou a obra de Deus, é porque Deus toca, Deus manda. Oh, glória! Aleluia! Até o mundo pensou a vida do crente, irmão, é porque Deus manda. Quando o outro manda, a resposta vem.
atrasar quando estiver pregando. O anjo bate do lado do Pedro. Pedro levanta. Ele não estava nem aí, estava dormindo, tranquilo. Quem tem a consciência limpa pode ser acusado, mas ele tem a consciência tranquila. Se eu partir, eu estou na glória. Se eu morrer dormindo, eu estou na glória. Se eu infartar, eu estou na glória. O que Deus tem para mim é isso mesmo, pronto, acabou. Confiança em Deus. Eu dormir, irmão, quem consegue dormir preso? É só um crente cheio do Espírito Santo que não deve nada para ninguém, somente deve para o Altíssimo. A gratidão pela graça chegada até Ele, irmão. Não, aleluia. O crente tem que ser igual Pedro, irmão. Pode amarrar, oh, aleluia, as mãos. Pode perseguir, pode dar um chicote na língua de nós. Se eu não devo, irmão, fica tranquilo. Se estão falando de você, não fica tranquilo. Se não é verdade, Deus vai juntar conta com quem fala aquilo que não é verdade. Aleluia, o negócio é que pode amarrar a mão, mas não pode amarrar a alma que está ligado no trono da graça. Oh, aleluia. O anjo bate, deixa eu correr, bate lá no Pedro. Pedro, levanta, acorda, rapaz. Calça a tua sandália e joga a tua capa nas costas. O Senhor está dizendo: ei, calça a tua sandália e marche, porque o livramento vem. Quando tu calça a sandália e lança a capa, porque a tua caminhada ainda é longa. Eu tenho muita coisa para realizar nas tuas mãos, Pedro. Então calça a sandália e prossegue, aleluia. Tiago não, era o momento de amar. Pedro ainda tinha propósito na terra. Enquanto tem propósito na terra, o Senhor está dizendo: calça a sandália e vai atrás do anjo do Senhor, vai através da mensagem do Senhor. Prossegue avante, que Deus vai abrir portão de ferro para você. Aleluia! Aí sai. Glória, glória. Oh, aleluia. Esse do nome vai dizer que Pedro, ele até pensou que era uma visão, um sonho. Esse do nome fala que ele achou que era uma visão. Era tão sobrenatural o que ele estava vivendo ali, que ele nem acreditou, que ele ficou até em êxtase espiritual. O texto vai dizer que Pedro seguia o anjo, seguia a orientação divina. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Os mesmos que te levaram para a prisão. Aleluia. Olha que tremenda essa passagem, versículo 10. Ele passou na primeira e segunda guarda, e eles não viram Pedro. Quem está debaixo da oração vai ser livre e não vai ver. Os inimigos não vão nem ver. Quando perceber que Pedro já está lá, onde que é para estar? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. O homem pode pôr o cadeado e trancar, irmã Sabrina. E ele não abre, se depender dele, ele mata. Aí você morre lá. Mas Deus, o mesmo que fechou a porta da arca, é o mesmo que abriu para Noé. Mas quando Deus abre, Deus também, quando Deus deixa, Ele também pode abrir. Mas quando o homem fecha e fala que ninguém abre, Deus fala: eu abro até portão de ferro. A Bíblia diz que ela se abriu por si mesma. A porta, Deus foi chegando perto e a portão de ferro fez assim, ó. Vai caminhando, quando você estiver chegando no portão de ferro, você não preocupa com chave, aleluia. Nós estamos chegando no céu. Aquele que tem chave que não faz para abrir porta, aleluia. Ele diz: céu, quando eu fecho, ninguém pode abrir. E quando eu
verdadeiramente que Deus me deu o seu anjo. Tu vai viver o sobrenatural de Deus lá na frente, tu vai parar para refletir. É Deus, purinho o negócio. É Deus. Se não fosse Deus, eu estava ainda. Não era uma visão, não era sonho, era Deus do negócio. Nesse dia mesmo, era Deus do negócio. Como Deus falou, Deus prosperou. E assim, tu tem esperança, entende o que eu estou te falando, aleluia. Quando Deus está na frente, aleluia. Se tem um irmão que busca na frente, tudo vai fazer o diabo Edson. Aleluia, vamos falar dele agora. Eu pedi permissão, não. Se ele achar ruim, nós pega lá fora depois do abraço. Aleluia. Mas tudo que ele vai fazer de oração, Deus fala agora não, ele faz. Aí Deus fala agora sim, aí ele faz. E Deus abençoa a vida dele. Deus abençoa a vida dele. Assim Deus faz. Quem anda debaixo da oração não vai quebrar a cara. Glória a Deus. O livramento era tão grande, né, que ele estava pensando que era, né, então é uma visão. Aí quando ele vai, fecha a Bíblia, você não para, né? Você achou que podia acabar 8h30 hoje, porque tem pouca gente? Mas não vai não, ele vai 9 horas, vai lá, ele foi passar. Que hora para o sossego ainda. Pedro vai para onde? Onde estava a igreja orando. Aleluia. A igreja esperava o quê? Resposta. Resposta vem na porta. Aleluia. Tu não precisa correr atrás de profeta. Quando Deus quer trazer resposta, ele traz na porta. Eu vi que eu estava em casa e minha esposa passando uns problemas lá de saúde, de enfermidade. Deus levou um profeta lá na minha varanda, lá do Mantenópolis. Foi lá, orou e abençoou e foi a bênção de Deus. Quando Deus quer trazer, aleluia, ele traz na porta. Às vezes você vai, você está tão alegre, você tem que entender, você volta lá para dentro igual a rua de fez, né? Abateu, olhou, olha a rua de fez, bateu na porta, não é possível, velho. Às vezes a gente olha para uma causa e ele não acredita, aí ela fala, é Pedro que está lá fora, aí os irmãos estão, não é possível, que é o Pedro, não era Pedro, você está, aí é o anjo dele. Aí ele fala, gente, nós não estamos orando para ver que é Pedro, nós não estamos pedindo para Deus libertar Pedro, porque a Bíblia fala que o texto que a igreja fala, tem que continuar a oração por ele, irmão. Então tem resposta, então batendo a tua porta, tu não abriu a porta para a bênção entrar ainda. Meu Deus, aleluia. Vai. Você está dentro da palavra de Deus? Você está na direção de Deus? Porque o que vem na porta como resposta de Deus tem que ser algo que é fiel a Deus e algo que precisa da sua palavra, como Pedro é. Os irmãos abriram a porta. E aqui eu estou finalizando. Como eu disse, né, irmãos, quando eu vou finalizar é mais 15 minutos, né? Aí, os irmãos se abraçaram, se alegraram. Era Pedro, os caras estão assustados. É Pedro, meu irmão. Oh, aleluia. Cabe nós orar por respostas divinas, que Deus abre cadeias, envia resposta, envia mensagem, e envia resposta na tua casa. Eu creio em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Só que no livro de Atos, capítulo 12, o texto vai dizer para nós que no outro dia o Herodes mandou chamar Pedro para matar ele. Pedro não estava lá. Aí a Bíblia vai dizer para nós, eu esqueci de marcar o texto aqui, alguns capítulos depois, que Herodes ele foi numa cidade, se não me engano, Cesareia. Chegou lá em Cesareia, ele discursou, falou muito bonito, e o povo falou: esse homem é um Deus. O Herodes, que tinha perseguido, matou Tiago, perseguiu a igreja, prendeu Pedro. O povo falou assim: Herodes está falando, está discussão bonita, vai ter com Deus. E ele se envaideceu todo, se engrandeceu. Deus mandou um bicho e feriu ele, morreu na hora com de bicho. Quem persegue o povo de Deus, ele precisa de oração, libertação e transformação.
inimigos. Mas se ele continuar perseguindo a igreja e não for, e não se arrepender, aleluia, o fim dele será como Herodes, será comido de bicho. Isso se remete a uma aplicação espiritual. Quem não é salvo vai para o inferno, onde o verme nunca morre e o fogo nunca cessa. Herodes não se arrependeu, pagou a consequência, mas a igreja continua avançando e é a resposta dele. Deus tem a resposta para você nessa noite. Vamos ficar de pé? Vamos dar ungidos de ferro. Quem precisa de oração, vem cá na frente. O presbítero vai estar aqui, ó, ungindo. O pastor Saulo vai estar ungindo você nesta noite, abençoar. Pega o violão para nós levar aqui, guerra. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, vem cá, irmã Isadora. Mas a irmã Isabela, enquanto os irmãos estão ungindo aqui, nós vamos estar, aleluia, aleluia.